Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa quinta aula do curso. Hoje nós vamos falar sobre Pasolini, um escritor, poeta, jornalista, professor e cineasta italiano. Ele é filho de um militar com uma professora, começou a escrever poesia aos 7 anos de idade, teve um irmão que morreu lutando na Segunda Guerra Mundial e a sua obra, de maneira geral, vai ser muito voltada a um combate do fascismo nas ideologias, no poder, na sociedade de consumo. O poder vai ser algo muito presente nas suas obras, a reflexão sobre o poder. Ele se identificava com o comunismo, mas tinha visões muito próprias, ao mesmo tempo que uma personalidade polêmica. E no cinema ele vai entrar na geração final assim, do neorrealismo italiano, do neorrealismo italiano tardio, com o filme A Catone, que é uma adaptação de um romance dele próprio, sobre um cafetão nas zonas pobres de Roma. Ele vai falar muito sobre essa situação social dessas pessoas e a questão da desigualdade social vai naturalmente ser muito importante para ele, mas ele vai ter uma obra também muito versátil e ao mesmo tempo que polêmica e artisticamente aclamada. Ele vai ter filmes que são adaptações de histórias clássicas, como Evangelho segundo São Mateus, Édipo Rei, As Mil e Uma Noites. Mas ele faz essas histórias com o seu próprio realismo cinematográfico, com a sua visão de realismo. E a gente vai entrar aqui nos principais eixos da teoria cinematográfica do Pasolini, para até entender como que isso vai estar relacionado com a sua prática. E ele vai fazer um filme que é um dos filmes mais perturbadores já feitos, chamado Salò, ou 120 Dias de Sodoma, onde um grupo fascista aprisiona alguns adolescentes que se tornam objetos deles por um período de tempo. E é uma reflexão muito sobre a questão do poder e o que o poder faz com o ser humano. E ele era muito crítico à sociedade de consumo, e ele via a sociedade de consumo como uma forma de fascismo. E depois de fazer esse filme, logo quando ele termina de montar o Salò, ele é brutalmente assassinado num crime que até hoje a gente não tem uma resposta de quem exatamente cometeu. Agora vamos entrar na teoria de Pasolini e entender a sua visão de cinema. Então, para o Pasolini, o cinema ele não é uma língua, ele é uma linguagem. Não existe uma gramática absoluta do cinema que esteja presente em todos os tempos, períodos e filmes produzidos. Isso não existe. Todo filme, ele é um espelho do seu tempo. Ele já é datado. Não demora, não tarda a que um filme produzido agora torne-se um filme datado. Isso está cada vez mais acentuado, de certa forma. Então o filme é como um espelho do seu tempo. E, de acordo com Pasolini, o filme, o cinema, ele reproduz a realidade. Isso aí não é nenhuma novidade na teoria de cinema. Isso é apontado por vários teóricos importantes, como, sobretudo, o André Bazin. Porém, o realismo do Bazin é diferente do realismo do Pasolini. Eu disse que para ele o cinema não é uma língua, certo?
é uma linguagem, mas não é tão simples assim, porque a gente vai chegar na noção de língua escrita da realidade, mas isso se dá em diferentes momentos. Num primeiro momento, o cinema reproduz a realidade, porque o real é a própria matéria com a qual o cinema vai trabalhar. Num segundo momento, o filme dá sentido a essa realidade, porque essa realidade não acaba, ela é um fluxo de acontecimentos, de ações, o cotidiano, que não tem nenhum sentido próprio. É o cineasta que atribui um sentido. E num terceiro momento, o cineasta vai refletir sobre essa própria realidade. Então, por isso que ele chama de língua escrita da realidade. A gente vê que, ao mesmo tempo que ele não é uma língua universal que abarca todos os filmes e com um conjunto de regras, com uma gramática, também não é só uma linguagem, né? E aí ele vai ver o cinema como uma escrita. E por isso que ele vai preferir os planos breves. E vai condenar o plano sequência, ao contrário do Bazin. É um realismo diferente do realismo do André Bazin. Porque na ontologia do cinema, do crítico e teórico André Bazin, a gente tem uma defesa do plano sequência. No Pasolini, a gente vai ver que o plano sequência ele é visto como antiético, como um erro do ponto de vista moral do cineasta, que devia escolher vários planos pequenos para formar um todo, né? Um todo como se fosse um enunciado. Cada imagem, cada enquadramento é um enunciado diferente que forma uma escrita, né? Que é dotado de um sentido. Ok. Isso aqui é uma analogia legal que a gente encontra no livro do Jacques Aumont, que eu vou usar muito como base para a aula de hoje, as teorias dos cineastas, porque aqui ele faz um estudo muito bom, muito sintético da teoria do Pasolini, que tem vários textos que são muito difíceis de encontrar, no Brasil pelo menos. O seu principal livro talvez seja o Empirismo Herege, que é um livro muito difícil. Ele tem um artigo muito importante sobre o cinema de poesia, que é o assunto que vai englobar, né, todos esses tópicos da aula, mas a gente vai falar melhor sobre isso daqui a pouco. Ele faz uma analogia interessante nessa questão da reprodução, né? Porque a literatura ela evoca a realidade, o teatro imita a realidade, a pintura copia a realidade e o cinema reproduz a realidade. Ok, então esse é o ponto de partida de Pasolini e a gente já viu onde que ele se diferencia de André Bazin, mesmo se tratando de um realismo. Agora, vamos um pouco mais a fundo nessa noção de escrita, né? Se o cinema é a língua escrita da realidade, como é que o diretor vai escrever? Como é que ele vai fazer a sua arte, né? A sua poesia? Então, o Jacques Aumont diz o seguinte sobre a teoria, a visão de cinema de Pasolini. A princípio concebido como simples reprodução da realidade visual, o cinema torna-se, em um segundo momento, em um segundo tempo, a língua escrita dessa realidade, na medida em que esta é ela própria linguagem. A realidade, o cotidiano, já é a linguagem. E o cinema é como uma língua que vai organizar essa linguagem. Em um terceiro tempo, ele se torna semiologia da realidade. Isto é, reflexão sobre o sentido da realidade. O cinema só se justifica se fornece e até impõe sentido a uma realidade que estaria um tanto desprovida de sentido.
E aí a gente tem também uma menção à condenação de Pasolini ao plano sequência, né? Que ele coloca como plano sequência infinito. Não é todo plano sequência também, mas no meu entendimento é o plano sequência de longa duração. O plano sequência infinito é condenável, ética e até moralmente, porque se recusa a fazer com que o cinema desempenhe seu verdadeiro papel de língua escrita, porque reproduz, tal qual a linguagem por ele mesmo desarticulada da realidade, em suma, porque não produz sentido. Antes de passar para os próximos conceitos, eu vou ler um comentário do Ismail Xavier a respeito do pensamento de Pasolini sobre o cinema, que está no seu livro O Discurso Cinematográfico, a Opacidade e a Transparência. Para o Pasolini, o cinema é a escrita, registro impresso de uma linguagem da ação, tal como a escrita alfabética é o registro da linguagem oral. Para o realismo de Pasolini, o cotidiano é uma espécie de cinema ao natural, fluxo vivo desta linguagem da ação, que quando capturado pela câmera e organizado pela montagem, se faz morte, entre parênteses, escritura, traço. E exatamente por isto, entre parênteses, o estancamento da vida, fecha parênteses, consegue dar sentido à experiência humana em questão. Permite dar um desfecho para a abertura sem fim da realidade. Então acho que está claro, né? É essa abertura, é esse fluxo cotidiano interminável e desprovido de sentido que o cinema vai conferir um sentido e ao mesmo tempo uma limitação, assim como a morte. O Jacques Aumont, ele faz alguns comentários interessantes também e ele até inclui no seu livro uma citação do Pasolini sobre a morte, de como que a morte ela dá um sentido para a vida, né? E ele até faz uma comparação com um pensamento do Heidegger, mas a gente vai chegar lá. Então, passando agora para os próximos conceitos, a gente vai ver como que o cineasta faz essa organização, como que ele confere esse sentido. E isso se dá através de produções de signos que não são naturais. Esses são os insignos. É uma coisa que parece muito mais difícil do que é, mas na verdade é muito simples. É quando você vai fazer o cinema, quando você vai preparar o seu enquadramento. E ele vai desenvolver muito isso, que também tem a ver com o pensamento final que a gente vai explorar, que é o da câmera subjetiva indireta livre, mas ela não deixa de ser uma parte disso aqui também, né? De como que a gente produz imagens que significam além do que naturalmente estaria sendo significado. Vamos ler um pouco sobre isso. O plano, unidade mínima do discurso cinematográfico, deve transcorrer como a realidade e o cinema, mesmo imaginados. O tempo que transcorre em um plano é o mesmo, do ponto de vista de qualquer espectador, que o tempo que transcorre na realidade, não no real. É isso que Pasolini chama o rema. Inspirando-se em Charles S. Peirce, para essa palavra forjada do verbo grego que significa transcorrer. Mediante esse termo, um pouco sem graça, pode-se, portanto, ler um conceito, o de fluxo, de significação e de representação, e toda uma teoria, a do cinema como língua escrita da realidade. Como em Vertov, o conceito é pouco trabalhado, quase abandonado assim que é proposto, mas é denso e resume bem uma abordagem original. Aqui ele menciona o Vertov, cineasta soviético, que foi assunto da nossa segunda aula. Se você ainda não assistiu às aulas anteriores, por favor,
assista, porque esse é um curso linear pensado para você apreender como que esses cineastas se relacionam e como que um pensamento influencia o outro, as concordâncias, as divergências, e isso eu acho que dá uma bagagem legal de teoria de cinema, né? De teoria junto com a prática. Então, como o cinema é essa escrita com a própria realidade, ele é como a realidade, mas de maneira organizada e analítica, de acordo com Pasolini, cabe ao cineasta produzir o que ele chama de insignos, as imagens fabricadas, signos que não são os naturais, que já vão ser automaticamente expressos. É onde entra o talento imagético do cineasta, se você quiser utilizar a terminologia de teóricos franceses, da mise-en-scène, o seu domínio da mise-en-scène, como que ele vai articular imagem, som, enquadramento, fora de quadro, dentro de quadro, movimentação, para usar esse termo caro aos franceses, especialmente o pessoal da Nouvelle Vague. Por um lado, o cinema reproduz tal qual os indícios e os símbolos do mundo visível natural. Por outro, produz insignos. É toda a parte imageria, entre aspas, do cinema. Seus meios de expressão normalmente reconhecidos. O trabalho do cineasta consiste em inventar insignos e em utilizá-los, assim como os signos naturais reproduzidos, para exprimir a realidade. Então, o cinema, como diz o Jacquemont, fala a realidade, ou melhor, escreve-a, mas escreve-a por si mesma e com ela mesma. Isso é muito interessante, né? Eu acho que isso é a chave para o pensamento do Pasolini, sem mudá-la. Então o cinema fala a realidade, escreve a realidade, mas por si mesma e com ela mesma, sem mudá-la. O cinema é esse paradoxo de uma escrita cuja distância simbólica com que ela escreve não tem consequências ontológicas. A realidade escrita não apenas não sofre mudança, mas, se ouso dizer, é mais ela mesma, porque é expressa. Não existe mundo da imagem, mas somente um mundo, o nosso, o da nossa realidade, o que pode ser anotado em imagens. Se você está gostando do conteúdo, aproveite para curtir o vídeo para que ele possa ser assistido por mais pessoas que estão buscando teoria de cinema e entender o pensamento do Pasolini, e também inscreva-se no canal se você é novo aqui. Assim você poderá receber vídeos de cinema e de filosofia como esse toda semana. Como um escritor e também cineasta, é muito natural que Pasolini tivesse esse interesse de comparação entre os dois meios de expressão, literatura e cinema. E um dos aspectos mais interessantes do seu pensamento é justamente uma equivalência que ele estabelece entre tipos de discursos literários a tipos de câmeras cinematográficas. E a mais interessante dessas equivalências é a do discurso indireto livre com o que ele chama de câmera subjetiva indireta livre. Antes de chegar nessa categoria, vamos primeiro observar as outras que são mais simples. O discurso indireto na literatura é quando o romance tem a narração de um narrador, não tem um personagem que está narrando os eventos. É completamente indireto. E isso equivale à câmera objetiva no cinema. A câmera objetiva é a câmera que você vai ver na maior parte das vezes, que não é a visão de um personagem, que é um posicionamento adequado para compreender o fato, o evento que está sendo visualmente comunicado, de modo que o espectador continue embarcando nesse entretenimento, nesse filme, nesse enredo. Há a câmera subjetiva, que é equivalente ao discurso direto na literatura.
A câmera subjetiva é quando a câmera é a visão do personagem. Também é muito comum, embora não seja predominante na maioria dos filmes. Há filmes em que isso acontece, mas na maioria não é o caso. E ele vai dizer que existe um outro tipo de discurso e existe uma equivalência muito feliz a esse tipo de discurso no cinema, que é a câmera subjetiva indireta livre. E o discurso é o discurso indireto livre. As coisas aqui se misturam. Narrador, personagem, quando o personagem ganha um protagonismo e uma voz e ele narra também. É uma relação de união, mesclam-se os dois tipos de discurso. E no cinema também há essa união, essa simbiose, essa mesclagem. A estética do diretor confunde-se à visão de mundo do personagem. E ele vai dizer que o cineasta, exemplo desse tipo de câmera, é o seu colega, também italiano, Michelangelo Antonioni. Em um filme de Antonioni, tudo é pensado. Nada que esteja no enquadramento é por acaso. Nada é um acidente. Então, são insígnios por toda parte. Em um filme de Antonioni, a câmera se faz sentir como um sujeito. Você projeta uma consciência, uma presença na câmera. Você sabe que aquilo é uma construção. Assistindo ou a trilogia da incomunicabilidade, ou o Zabriskie Point, ou Blow Up, ou o filme que o Pasolini usa de exemplo, O Deserto Vermelho. Isso tudo é articulado num artigo que ele lança em 1966 chamado Por um Cinema de Poesia. E essa é a ideia que vai compreender todo o seu pensamento, do cinema ser uma poesia. Mas não é uma poesia de vanguarda, formalista, que ele vai criticar também. É uma poesia que se mistura com a prosa, que precisa do realismo, que precisa dessa matéria bruta que é o cotidiano. Que não pode ser, por exemplo, o que Brakhage faz no cinema underground. Brakhage foi assunto da aula anterior. Se você não assistiu, o card está aqui em cima. Assim como não pode ser as vanguardas dos anos 20, por exemplo. Totalmente formalistas. Para o Pasolini é uma mistura. A poesia vai se dar com uma relação de simbiose com a prosa, se podemos colocar dessa maneira. Mas é a união, é uma junção dos dois. E isso forma a poesia cinematográfica. Vamos ler um pouco sobre a câmera subjetiva indireta livre. O cineasta opera no nível estilístico, não no nível linguístico. E a subjetiva indireta livre é baseada na adoção de um procedimento estilístico e não linguístico. Em O Deserto Vermelho, Michelangelo Antonioni contempla o mundo identificando-se com a sua heroína neurótica. E isso o leva não a manter um discurso em voz interna, mas a filmar de uma certa maneira, a substituir, aqui ele está usando as palavras do Pasolini entre aspas, a substituir em bloco a visão do mundo de uma neurótica por sua própria visão delirante de estetismo, substituição em bloco justificada pela possível analogia das duas visões. É a visão do autor com a visão da personagem, articuladas juntas. A poesia baseia-se na transformação de estruturas em outras estruturas, no vir a ser das estruturas e das linguagens,
na transmutação de linguagens em linguagens. O cinema é esse vir a ser, a poesia é vir a ser, não é fixo. Por isso os planos curtos, por isso a condenação do plano sequência também. Então, para o Pasolini, o cinema ele precisa ser essa combinação da poesia formal com a prosa do real. Não pode ser só poesia, só estetismo, só vanguardismo, cinema underground. Senão, ele diz que fica como poesia morta, né? Não tem aquela outra parte que é a parte da matéria, fluxo do cotidiano, da vida em si, né? Então, é basicamente por aí. Eu vou ler agora opiniões do Jacques Aumont sobre o pensamento do Pasolini, que, por sinal, ele é alvo de muitas críticas. Por exemplo, de que ele não tem um rigor quando ele pensa o realismo, ele é desprovido, ele só assume que o cinema reproduz o real. Ele não pensa a questão do ilusionismo, de como que a imagem transforma, enfim. Mas, por outro lado, o Jacques Aumont, ele vê o sistema, o pensamento do Pasolini como dotado de conceitos muito originais. Eu, particularmente, acho bastante original a sua ideia dos planos curtos, mas eu não acho que seja algo... Eu acho que talvez seja muito exagerado, né? Você condenar o plano sequência, porque você também pode montar dentro do plano sequência, você pode construir frases com o plano sequência, né? No plano sequência a montagem ocorre, mas é uma montagem interna. A menos que você deixe uma câmera parada num lugar só e registrando, né? O que ainda pode ser válido para algumas propostas, dependendo do filme, da linguagem em si, mas não, eu acho que é um exagero você condenar o plano sequência de longa duração em si, né? Eu acho que tem que observar as situações específicas, porque há casos de planos sequências muito bem montados, com o valor de plano mudando muito e formando esses enunciados. O que difere aí de um corte, se os enquadramentos estão mudando? Não sei exatamente. Então, ok, vamos ler o Jacques Aumont. A posição de Pasolini, porém, passa também de maneira mais indireta e mais essencial, tocando menos o conteúdo do que a expressão, pela noção já evocada de discurso indireto livre. Técnica que permite ao artista contar uma história do ponto de vista de um personagem, incluindo nesse ponto de vista sua determinação de classe. Trata-se bem simplesmente da imersão do autor na alma de seu personagem e da adoção não apenas da psicologia desse último, mas de sua língua. Isso é o próprio Pasolini falando. Trata-se bem simplesmente da imersão do autor na alma de seu personagem e da adoção não apenas da psicologia desse último, mas de sua língua. E agora sim, a sua questão com a morte, como que a montagem ela é para a linguagem, que é o cotidiano, a própria realidade, como uma morte, que confere um limite e, junto com isso, um sentido. Morrer é, portanto, absolutamente necessário. Isso é o próprio Pasolini, é uma citação dele. Porque, enquanto estamos vivos, perdemos sentidos, e a linguagem de nossa vida, pela qual nos exprimimos e a qual damos a maior importância, é intraduzível, um caos de possibilidades, uma busca de relações e de significados sem solução de continuidade. A morte realiza uma montagem fulgurante de nossa vida. Dela escolhe os momentos mais significativos, que não podem ser mais modificados por outros momentos possíveis, antagonistas ou incoerentes, e coloca-os um diante do outro,
fazendo de nosso presente infinito, instável e incerto, e portanto não descritível linguisticamente, um passado claro e estável, seguro. Aí o Jacquemont comenta: essa citação magnífica e célebre evoca a concepção de Heidegger da morte como horizonte necessário da vida, a própria condição da noção de causa, portanto, causa absoluta. Mas inverte-a. Para Heidegger, a morte desempenha esse papel durante toda a nossa vida. Para Pasolini, trata-se completamente de uma perspectiva póstuma. As consequências desse enunciado seriam vertiginosas. A narrativa como forma letal, ou inversamente, a própria perspectiva do sentido decretado, constituído, definido, como contraditória à vida. Então, essa foi a minha tentativa de introduzir o pensamento teórico de Pier Paolo Pasolini. Eu espero que você tenha aproveitado, que tenha te acrescentado, e assim como as outras aulas desse curso. Se você tiver qualquer dúvida, comenta aqui. Aproveite para compartilhar o curso e divulgá-lo com entre pessoas interessadas, isso sempre ajuda. Deixe sua curtida, inscreva-se no canal e até a próxima aula, onde a gente vai estudar o nosso Glauber Rocha. Até a próxima!